Abençoada. Amém, cenáculo? Me dá uma chacoalhada aí. Chacoalha aí, guarda tudo que é de bom, retém o que é bom. E vamos fazer uma coisa que eu adoro fazer na minha igreja. Não sei se eu poderia fazer em outra, mas nessa aqui, com certeza. O diabo tem um sério problema com a Bíblia. Uma das coisas que o diabo fala: esse livro é escrito pelos homens. Quando não muito, ele diz que isso é um livro cheio de erros. Então vamos fazer aquele barulhinho que o diabo não gosta de ouvir, mas essa igreja adora fazer. Faz aí, cenáculo. Escuta aí, Satanás. O barulho aqui no cenáculo é esse aí, ó. Os internautas que estão conosco, em nome de Jesus, faz você aí também, ó. Amém, cenáculo? Amém, igreja? Lembrando que estamos ao vivo, hoje é dia 14 de julho. Estamos ao vivo, diretamente aqui de São Paulo, da sede da Igreja Cenáculo Fé. Amém, transmissão do culto, toque da trombeta, campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus, para aqueles que queiram subir e estão aqui no altar do concerto comigo hoje. Cenáculo Fé vai levantar sua Bíblia para o alto, vai abrir a sua boca, vai começar a orar. Pode fazer isso agora, em nome de Jesus. Meu santo Senhor, meu santo Jesus, te suplicamos pela tua misericórdia. Imploramos, Santo da Glória, que neste momento a tua espada esteja desembanhada no meio da tua igreja, no meio do teu povo, para revelar a tua santa palavra. Recanturia possiri visto mions devia. Pelo teu sangue eu imploro, pelo teu sangue eu lhe peço a tua graça e a tua misericórdia sobre todos aqueles que oram comigo neste altar, que estão, Senhor, promovendo esta campanha de preparação e santificação para a tua volta. Eu imploro no teu sangue aqui agora, que todo demônio, que toda potestade, que toda malignidade será quebrada, destruída, aniquilada pela força do teu poder, pela força do teu esplendor. Senhor Jesus, faz a luz deste evangelho iluminar, revelar as obras más, o pecado, a iniquidade que te pedimos agora. Quebra, aniquila toda soberba, dureza, toda impenitência, anicanturia, subiandúria, astúribe consibro, asubiconséria, miandesco, biostévia. Pelo teu sangue eu imploro no teu sangue, Jesus. Queima o diabo, queima o satanismo, queima a maçonaria, queima, Senhor Jesus, agora o ateísmo. Quebra, meu santo poderoso, no poder do teu sangue, aqueles que são inimigos da cruz, inimigos da tua palavra, inimigos da verdade. Pelo teu sangue eu imploro e peço pela cura, pela libertação, pela restauração daqueles que estão chegando esta noite aqui na tua presença para ouvir a tua santa palavra. Nos prepara, Senhor, no poder do teu sangue. Chacoalha, Senhor, a poeira, chacoalha, a nacanjura e biconstéria, aquilo que desagrada o teu Espírito, Senhor. Limpa, purifica e restaura a tua igreja, para te receber, Senhor, no último dia, para te receber no céu, Senhor, como condiz a tua promessa, em nome de Jesus, pelo poder que é no teu sangue. Amém. Amém, cenáculo. Deixa eu dizer uma coisinha para você, Senhor. Com a Bíblia debaixo do braço não se estabelece discurso pacificador, mas o discurso da doutrina que salva. Nós estamos diante de duas vertentes hoje aqui: a que leva para a opinião humana e aquela que nos coloca diretamente na vontade de Deus. Eu sei que você é dono da tua vida, dono da tua vontade, você diz o que você vai fazer. Se chama livre-arbítrio na Bíblia Sagrada. Mas tome muito cuidado, porque segundo as Escrituras Sagradas, essa tua liberdade de escolha pode te jogar no inferno ou no céu. Nós não vamos pregar aqui opinião. Nós vamos falar de homens aqui. Vamos falar da vontade de Deus. Então me entenda, eu não sou político, eu sou pregador da vontade de Deus. Então eu não tenho como estabelecer meio discurso aqui. Eu sei que eu não posso, aliás, tenho certeza que eu não tenho, e como essa igreja não tem, a simpatia de todos. Não nos preocupa também, que eu tenho ensinado os meus irmãos aqui, não é a simpatia que nós estamos preocupados aqui, mas com o teor da consciência que as pessoas têm quando entram dentro dessa igreja aqui. Nós somos fixador do Evangelho de Cristo. Estamos aqui para pregar a vontade de Deus.
Como você pode perceber, por isso que a igreja não está cheia, lotada. São, diríamos assim, poucos que estão aqui perto das igrejas que estão aí fora. E não me envergonho. Só te alerto. Já houveram muitas pressões sobre esta igreja para que ela relaxasse a doutrina, para que ela deixasse o discurso cristão e a pregação da cruz. E nós não aceitamos. E eu tenho orado para Jesus levantar uma igreja fiel nos últimos tempos, que a placa dela seja a fé, a pregação. Então, em nome de Jesus, se inclua nisso, porque nós vamos ler agora é sagrado e está acima de qualquer opinião. Amém, cenáculo? Quem crê na palavra da glória a Deus? Quem crê na palavra da glória a Jesus, cenáculo? Tiago é o texto que eu vou ler para você. A igreja abra. Enquanto os amados vão abrindo, saudações em Cristo, Maranata aos meus irmãos que estão pela internet, hoje participando do culto diretamente aqui da sede em São Paulo, dia 14 de julho de 2013, estamos ao vivo, como já disse, amém, em transmissão do culto do toque da trombeta, campanha mundial, universal dessa igreja, amém, pela preparação e santificação daqueles que estão aguardando e esperando a volta de Jesus, amém, diante de tantos sinais. Quero dar aqui a minha saudação aos membros dessa igreja que se encontram na ala virtual, aos demais que são de outras denominações, sejam bem-vindos aqui. Nos unimos na palavra, nos unimos na fé em um Deus único, em um único Deus, de uma fala única. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tiago capítulo 4, verso 4 é o texto que o pastor Daniel vou ler a todos, em nome de Jesus. Que diz, Tiago 4, 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz as Escrituras que o Espírito que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Antes, ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistis ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém, cenáculo? Quem crê nesta palavra da glória a Deus? Quem crê da glória a Jesus? Da glória a Deus, cenáculo! Pode se assentar em nome de Jesus. Antes do pastor eu começar a falar o que está nesse texto para essa igreja hoje, para todos nós aqui, é importante, pastor, esclarecer aos amados aqui, que no Novo Testamento, o que é chamado de epístola, que são cartas depois dos evangelhos, que está na tua Bíblia, não trata de recomendações particulares, mas de homens que administravam, educavam, auxiliavam a igreja de Jesus com base no Evangelho. Nada do que Paulo, Pedro, Tiago mesmo, João, aqueles que foram incumbidos a escreverem, falaram do coração, falaram da mente, da cabeça. Todos ensinaram, administraram a igreja, educaram as pessoas que estavam dentro dela, com base no Evangelho, na proposta estabelecida por Cristo, ou seja, tendo Jesus como fundamento maior e único. É importante dizer isso para os amados aqui, por quê? Porque geralmente quem tem tendências anticristãs, ele abre a Bíblia e ele, para se esquivar do que ele está lendo, quer tornar pessoal e particular do escritor. E a Bíblia não aceita que você a leia tendo o escritor do livro como sendo o principal idealizador das palavras. Então entenda, a Bíblia é de Deus, a Bíblia é a revelação de Deus. Por isso que a canonização existiu. E recomendo a vocês, quem participou da canonização não eram cristãos, tinham ímpios também ali investigando. A junção dos livros foram feitas exatamente com isso que eu estou lhe dizendo aqui, pelo encaixe da visão espiritual.
do que se ensina, do que se fala, do que se prega. Então, esses 66 livros que você tem na tua Bíblia não erram no que eles afirmam acerca do Jesus que eles pregam. Não se contradizem. Que você não tenha esse discurso ímpio como uma válvula de escape para você fugir do compromisso daquilo que você está lendo. Porque por mais que foram homens que escreveram, foi Jesus que recomendou a fala e o conteúdo disso tudo que eu vou pregar hoje aqui para você. E qual que é o trâmite, o objetivo, o tema central de Tiago, todas as cartas que ele escreveu? O tema central, igreja. Gente que se diz cristã. Levar a igreja a concepção do que é igreja, do que é crente, do que é cristão. Para que não exista erros doutrinários, contradições. Uma daquelas que o apóstolo Tiago ensina, e faz questão de dizer à igreja aqui, porque o que nós acabamos de ler aqui é uma exortação, é uma repreensão, é uma instrução para que a igreja não erre, não fale, não seja infiel com aquilo que Jesus mandou, ensinou pelo Evangelho. Uma das coisas que ele ensina, que é a base central desse livro, é que rico e sábio, segundo Jesus Cristo, não consiste naquele que possui grandes conhecimentos científicos, humanos ou teológicos, mas sim em quem consegue conduzir-se com retidão, sujeição a Deus, ou então de acordo com a vontade de Deus. Sábio, rico, para a fé cristã não é aquele que é inteligente, tem o conhecimento geral e posses materiais exorbitantes, mas aquele que sabe se conduzir conforme a doutrina de Cristo, conforme a vontade de Deus. Isso, para a palavra toda, a Bíblia toda, é riqueza e sabedoria para nós aqui. Então tem muita gente aqui hoje nessa igreja aqui que pode ser que você não saiba, que você não esteja atento a isso, mas é fato. Para que não existam erros, contradições, genéricos, é necessário que a igreja volte à sua raiz, Cristo, e aprenda do Senhor e daqueles que Ele elegeu, a doutrina certa que nós temos que seguir aqui, a sanidade do que ela fala, para não gerar loucos, malucos e estúpidos aqui. Então a ideia de que nós temos uma igreja para cada estilo, para cada performance, para cada gosto, isso na Bíblia não tem. Isso é cultura. Não é Bíblia, é cultura. É segmento de ideias sociais. Porque se nós queremos levantar uma igreja fiel para Cristo, e cristãos verdadeiros aqui, nós vamos ter que injetar muita palavra aí na prática de fé desse povo que está sentado aqui no banco aqui, porque essa é a questão. Por que a instrução? Porque tem gente se autotitulando cristão, mas não é. Se autotitulando igreja de Cristo e não é. Outro dia um católico mandou um xingamento contra mim, dizendo para mim que eu estava prejudicando a igreja de Cristo. E sabe por que eu estava prejudicando a igreja de Cristo, segundo ele? Porque eu estava dizendo que o Papa era o diabo. Então eis aí um tolo que sabe muito de futebol, sabe muito de novela, sabe muito de entretenimento, cinema, utopia, livros de autoajuda, mas não sabe nada de Bíblia e nem de história, que até pela história já saberia quem é Roma, quem é o Papa, quem é a Igreja Católica. Mas eu estou afrontando a Igreja de Cristo por falar que o Papa é o diabo, segundo a opinião dessa pessoa, e vai convencer ela, vai lá pregar para ela para você ver se ela vai admitir que ela errou na colocação dela. É disso que nós estamos falando aqui. Essa liberdade
que está tendo a sociedade hoje, de todo mundo falar que é de Cristo e todo mundo quer dizer que a igreja dele é de Jesus. Direito do povo. Mas eu quero ver propriedade, eu quero ver característica, eu quero ver forma, contexto, as provas. Porque fé é isso, meu irmão. Prova. Ela traz evidência. Ela traz essência. O resultado e a prova da fé, como diz Tiago no contexto geral desse livro aí, que eu já estou te antecipando, fala alto por aquilo que a gente vive, por aquilo que a gente pratica. Fé e obras andam juntas. Então, uma igreja para Jesus, todo mundo pode abrir. Ser pastor, todo mundo pode ser. E não é assim. E aí é onde entra o valor desse texto, desse livro, não só para a época que escreveu, mas para nós que estamos aqui. De que as exortações e as repreensões que estão contidas nesse livro aí não estão à toa. É para que haja distinção e revelação entre o que é e o que não é. E o povo tem que fazer isso aqui nessa noite. O texto que nós lemos aqui, ele começa dizendo: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Adúltero e adúltera não tem o conceito matrimonial, mas o conceito espiritual. A infidelidade aqui que Tiago se refere é espiritual, não é matrimonial. Eu quero que você abra o texto de Isaías 1:21, eu vou te provar isso. Que a expressão que Tiago usa está no Antigo Testamento, que ele utiliza para identificar o problema. A expressão que ele utiliza é profética. Ela está no Antigo Testamento. Olha o que Isaías diz aí. Vamos saber quem que ele repreendia. A quem ele exortava em nome de Cristo. E lá no profeta Isaías 1:21 diz o seguinte: como se fez prostituta a cidade infiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, agora só há homicidas. Então o adultério aqui, no que Tiago emprega, é infidelidade com Deus. É o infiel. Está claro para a igreja aí? Que há uma diferença em algumas traduções aí, mas é importante o pastor eu explicar aqui. Adúlteros e adúlteras, a quem ele se refere? Ao infiel. Aquele que foi obtido por retidão, que foi dado a ele justiça, mas que ele prostituiu, que ele se desviou. E é lógico que o profeta se refere a Israel, ao povo judeu, o tipo de igreja que Deus não quer, o tipo de igreja que Jesus não aceita, o tipo de crente ou crentice que ele não quer, que ele abomina o que é infiel. Pode trazer nome, pode trazer placa, pode trazer RG, pode trazer SIC de batizado. Não interessa se o que ele vive e o que ele exerce configura infidelidade. Para a palavra, está lá desde os primórdios. Não presta para Deus. Outro texto importante que Ezequiel também fala. Ezequiel 16:15. Isaías acusa a injustiça de Israel. Ezequiel, a falsa religião. E olha o que Ezequiel fala no versículo 15. É o capítulo todo 16. Se você quiser ler depois, você pode ler. Mas eu vou ler somente o versículo 15. Ezequiel 16:15. Confiaste na tua formosura, te corrompeste por causa da tua fama, prostituíste com todos aqueles que passavam por você. Sabe de que prostituição o profeta está falando aí? A religião. Um povo que fez uma aliança com um único Deus, mas quebrando esta aliança foi e buscou outros deuses. É o que o profeta está acusando aí. Então, adúlteros e adúlteras, infiéis de Deus, ouçam essa palavra. Vós que recebeste de Deus por anjos e por Cristo o evangelho ordenado, e vos tornastes infiéis, porque a justiça e a religião que Jesus nos recomendou, vós quebrastes, seja Israel pelos profetas,
ou seja, essa igreja diante da cruz de Cristo, não importa. Mas a repreensão que Tiago dá tem um destino, tem um endereço. São estes que muitas vezes chegam na performance de intelectual, chegam na performance de homens ricos, chegam na performance de pessoas bem formadas e conceituadas, mas a sua forma de vida, seu estilo de vida, seu pensamento, quebram a lei de Deus, transgridem a lei de Deus. E Jesus falou deles, Lucas 12, 46, abra. Lucas 12, 46, então vamos lá? Não? Antes de você ler. Bom, o infiel, que a palavra de Deus está recomendando hoje aqui como uma coisa que para Deus não presta, estão querendo transformar em uma coisa boa para os dias de hoje, para a época em que nós estamos vivendo. É o seguinte, olha, é um infiel numa embalagem nova, é um infiel na embalagem nova. A embalagem está nova, mas o que está dentro é a mesma porcaria. É o que a sociedade está querendo fazer hoje aí com o homem. Mas a palavra de Deus dizendo, é infiel? Então mesmo com a embalagem nova, não presta. Modernidade, ciência, tecnologia, quantas coisas na embalagem colocaram, quantas variedades enriqueceram a aparência, mas o conteúdo é o mesmo. Desde a antiguidade, o Adão é o mesmo. Para Deus, infiel, não importa na igreja, não importa no mundo, não importa no bar ou aqui no cenáculo, ele é infiel. Se está de terno, se está de cabelo comprido, ou se está de shorts num campo jogando futebol, entendeu? Essa hora assistindo a televisão, ele tem o mesmo conteúdo, a mesma essência. Espiritualmente ele é a mesma coisa. A igreja não pode de maneira nenhuma encobertar isso. O pastor, de maneira nenhuma ele pode encobertar isso, porque as instruções são claras. Eles estão dentro da igreja porque eles não estão sendo revelados. E a preocupação é essa: instruí-los ou a mudar ou a sair. Você tem Bíblia para quê? Para ficar acreditando que a igreja é uma coisa pública, que a igreja é uma coisa do Estado, que a igreja é uma coisa do povo, que a gente pode entrar aqui dentro e fazer o que a gente quer dela? Eu sou pastor, sou presidente desse ministério aqui, tenho essa responsabilidade, mas não sou dono disso aqui. Eu sei muito bem o que eu tenho que fazer aqui, para não errar e não pecar, como irmão, como pastor, nas responsabilidades que eu assumi. Por quê? Uma delas, diríamos assim, é não permitir que as pessoas entrem aqui e se vejam nesse lugar sem dar o que Jesus pede. Você quer ficar aqui? Você vai ter que dar o que Jesus pede. Se você não quer dar o que Jesus pede, você não vai ficar aqui, porque nós não vamos dar margem para você. É isso que Tiago está querendo atingir aqui. Uma palavra para gente infiel que quer igreja, gente infiel que quer Cristo, não quer mudar, mas quer Jesus, não quer se transformar e se libertar do pecado, mas quer Jesus, quer ser recebido com condolência, com aprovação, quer ser chamado de irmão, quer ser chamado de irmã, e ele até está pagando pelo serviço. Então um erro sério, que não pode ser cometido por mim que prega, nem por você que está ouvindo, de criar, entendeu? Um crente virtual na tua vida, um cristão virtual da tua cabeça, porque nós temos um erro identificado aqui. Gente que professa a fé de Cristo de maneira falsa, porque exercem o mundanismo. Lê o que Jesus falou. Qual é a sorte do infiel? Infiel, ouça bem. Olha o que Jesus vai falar agora para você. Infiel, que não é leal
não é exato naquilo que Deus pede. Não é. Porque é gentil, é pagão, é mundano. É com você, filho. Olha o que Jesus vai falar para você agora. Lê, cenáculo. Lucas 12, 46. O que você entendeu? Jesus falando para o infiel. E o que ele diz para o infiel? O Senhor virá contra ti, te separará para dar a parte dos infiéis, que é o que você sempre mereceu. Eu estou dizendo você para quem servir, tá? E o servo que não soube fazer a vontade do seu Senhor, que não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, vai ser castigado com muitos açoites. O castigo que Jesus está se referindo aqui é o castigo da morte e da condenação. Servo infiel, a graça não lhe protege, a misericórdia de Deus não te auxilia, porque tudo que Jesus te recomendou você não faz. Então a tua parte, a tua sorte vai ser como a do mundo, morrer no fogo do inferno. É duro, né? Nossa, pastor, a coisa é tão pesada assim. E olha que eu só estou lendo um texto só. Mas é aquela coisa. Partimos do princípio que nós temos que ser original. Já que não quer disponibilizar lealdade, não quer ser exato no que a doutrina ensina, e tem tendências pagãs, mundanas, a melhor coisa a fazer, já que você não quer se converter, se entregar a Jesus, é largar a Bíblia e ser ateu, espírita, iluminista. Olha a maçonaria, tem um monte de lugar para você lá. Pouquinho de dinheiro você entra. Por que o pastor está falando isso? Nossa, pastor, você está mandando o povo embora? Não. Pelo contrário, estou querendo dizer, fica, se for para que você seja crente. Porque se não for para que você seja, porque você não quer, não porque Deus não quer, porque você não quer entregar-se. Então a melhor coisa é ir. Porque a sorte de um infiel é a morte. A sorte que Jesus dá, que ele declara sobre quem não é leal, sobre quem não é obediente à doutrina, é o fogo, a destruição e a condenação. Porque se for para se estabelecer dentro da igreja de Cristo na terra um outro Israel, um outro povo de judeu, meus amados irmãos, a ira é dobrada. Porque Deus entende que esse tempo foi renovado, que nós estamos muito mais agraciados do que as outras civilizações e eras antes da cruz. E para nós não vai sair barato, meus irmãos, se nós aqui não entendemos que Jesus é uma coisa séria que nós não podemos levar de brincadeira, que o Senhor é uma coisa séria que nós não podemos de maneira nenhuma fraudar. E é o que está exatamente acontecendo agora. Deram uma embalagem nova para um Israel corrupto, para uma igreja apóstata, para um segmento religioso chamado de cristianismo, ou então evangélico, que a sua performance, que a sua forma de atuação é tão igual quanto aquela que Deus também condenou e matou. Então daí existe Tiago, infiel. Não compreendeste? Não entendeste? O que Tiago quer dizer? Lá atrás da antiga aliança, Deus lutou para ter para si um povo piedoso e um povo santo. Estabeleceu a sua lei para santificá-los, para separá-los daquilo que é abominável. Foram infiel com Deus e erraram com Ele. Não deram para Deus uma igreja, que era o seu sonho. Então Deus envia o seu Filho, e por intermédio dele, deixa a sociedade matá-lo,
para que pelo seu sacrifício e pelo Espírito Santo, Ele constitui uma igreja espiritual na vida de cada um de nós aqui, que não peque como Israel, que não seja como Israel. E nós estamos aqui hoje diante dessa palavra, que usa como reflexo aquilo que Deus não concorda, não aceita e abomina, que Ele não quer que nenhum de nós aqui sejamos. Não compreendeste? A amizade com o mundo, infiel, é inimizade com Deus. A amizade com o mundo, sentimento de afeição, apreço, estima pelo mundo ou pelas coisas do mundo, é inimizade com Deus. Todos aqueles que têm sentimento de afeição, apreço, estima pelas coisas do mundo são inimigos de Deus. Você pode rejeitar uma coisa dessa? A igreja pode ignorar uma coisa dessa? Se ela ignorar, qualquer um aqui, você está assinando o teu tratado de morte e de condenação, porque a Bíblia não te dá respaldo, nem esperança de auxílio, proteção e misericórdia estando infiel. Para o infiel, a sorte e a condenação, não a bênção, não a salvação. A não ser que a tua Bíblia não seja como a minha, né? Porque há quanto tempo esse povo está aqui, debaixo de oração de pastor? Há quanto tempo esse povo está aqui, falando que é batizado, que está na igreja, que tem uma história cristã, mas não conseguiu sair do buraco. Não conseguiu sair da canalice, da safadez, da sem vergonhice. Será que a oração e a tua igreja, a oração do pastor e da tua igreja, vai te encobertar da ira de Deus? Se nem a de Jesus vai conseguir, a tua vai conseguir? A intercessão para o infiel, a oração de misericórdia e perdão para o infiel, a não ser que ele mude, porque se ele permanecer, a sorte dele é a condenação. Para mim, para você. E você vê que Deus não está dando nome aqui para o infiel, mas está dando todas as qualidades que ele tem, para você saber se você é um. Porque a partir do momento em que aquele que se autotitula cristão, ou professante de Cristo, a prova de fé que ele vai dar é de que ele e o mundo estão separados. E o que é o mundo? A Bíblia ensina. João 1,10. Jesus ele fala sobre o mundo. Não ama o mundo, porque quem ama o mundo é inimigo de Deus. Não ame. E o que é o mundo? E o que há no mundo que eu não posso amar? Uma das coisas que Jesus fala aqui, o mundo, a gente sabe que é o mundo, por quê? Porque o mundo não conhece Jesus. O que Jesus quis dizer com isso? Os irmãos entendem aqui o que ele quis dizer? O mundo não me conheceu. O mundo não me conhece. O mundo não me obedece. João usa essa expressão. Lá nas epístolas, de 1 João 3, 1 João 4, o mundo, as pessoas do mundo escutam o mundo falar, mas aquilo que Jesus fala, o mundo despreza. Aonde se constitui o mundo? As opiniões, o pensamento, estilo de vida, opção, escolha. A mesma coisa que a fé vai te dar comprovação, ela te dá prova aonde ela está, porque ela apresenta um ser humano, uma pessoa segundo Cristo. E o mundo é o contrário. Quem é do mundo e está no mundo, se apresenta e vive de acordo com o mundo, com as suas opiniões e com os seus ensinamentos. Então Jesus ele diz o quê? O mundo não me conheceu, não me conhece. E você conhece? Ah, conheço, pastor. Então você vai ouvir o que eu estou te falando aqui. Então você já está começando a discernir bem então,
que a tua forma de pensamento, o teu estilo de vida, o teu comportamento tem que provar a fé. Tem que transparecer Cristo. Você tem que provar que Jesus está aí. Cadê a tua prova de vida? Que Cristo reina e habita na tua vida. É teu dever você comprovar. Porque senão nós vamos dizer daqui que você é do mundo. E o mundo jaz do maligno. E o mundo é do diabo. Como também diz a palavra de Deus. Romanos 8,7 também diz. O mundo é a inclinação da carne. Só pensa nele, só pensa no ser humano, só pensa nas necessidades fisiológicas, humanas, pecaminosas, entenda como você quiser. O mundo constrange a lei, porque ela não está sujeita à lei de Deus. Não obedece, despreza, transgride, gospe em cima. Esse é o mundo. Deus fala, não quero saber. Eis a palavra do Senhor, vai para outro porque eu não quero saber. Isso é o mundo. Jesus disse, me odiou e sem motivo. E me odiou porque eu testifiquei que as suas obras são más. Odiaram ele porque ele disse, olha aí, vocês são do mundo. Pega ele, mata ele, crucifica ele. Porque Jesus feriu a cultura religiosa do povo quando foi dizer para o povão que Deus não estava nisso, ou Deus não estava naquilo. Ficaram todos ofendidos quando Jesus foi dizer que aquilo que eles viviam era uma mentira. Que aquilo que a sociedade da época vivia, a primórdios também inventaram para mascarar a iniquidade que vivem. Um traje chamado religião, que muitos estão hoje bem vestidos com a formalidade, mas são podres por dentro. Mataram Jesus por causa dessa acusação. O que você faria com ele hoje aqui? Se ele dissesse para você que toda essa história cristã tua não serviu para te converter, para te mudar, não serviu para te separar do mundo, te santificar, ser mais de Jesus do que do mundo, ou então do estilo, pensamento, comportamento de vida que o mundo emprega. Eu adoro quando esses crentes chegam e falam assim, que tem uma palavra mais branda, uma palavra mais suave, e tem aquela que pega mais pesado. Eu não sei, porque quando eu leio a Bíblia, a palavra só pega pesado. Se tem alguém amenizando o tom dela aí, é safado. Pode enxugar o olho aí, que você deve estar meio embaçado. Vai ver um lobo, não vai ver uma ovelha. Porque Deus quer a separação do povo. Deus quer a santificação daqueles que professam Cristo. Deus quer ver a fé provando que esse povo aqui se converteu e se entregou de verdade. Agora que se blá blá blá, blá blá blá, bibibi, bobobó, bobobo. Senta no banco, fala que é, fala que tem, fala que foi, fala que fez, etc. Mas a opção final continua sendo a iniquidade. Aquilo que você chama de escorregão, de fragilidade, dificuldade, é o meu espinho na carne, é a minha área fraca, frágil. Deus chama de iniquidade e transgressão que gera morte. Mas Deus está pegando pesado com você. Não, você que está pegando leve demais, que esse crentinho mascarado que você é. Essa é a questão. Mas uma das coisas que eu mais me impressiono, Senar, é a reação do mundo em relação a Jesus e a reação do mundo quando Jesus fala. Aliás, da igreja quando Jesus fala. A do mundo foi crucificar. A da igreja eu esperava que ela exaltasse, pulasse, cantasse. Fala, Jesus! Quê? A mesma reação de rejeição que estava no mundo está dentro da igreja agora. O clamor daqueles que estão na igreja está sendo exatamente este. De que a disciplina e a doutrina não seja pregada para amenizar os impactos e estabelecer exatamente o quê? A filosofia religiosa. Não aprendeste? Não aprendeste que a amizade com o mundo é inimizade com Deus?
1 João 2,15 ao 16 diz que o mundo é concupiscência da carne, o mundo é concupiscência dos olhos, soberba da vida. Fala, cenáculo, o mundo é concupiscência da carne. O que é isso, pastor? Que xingamento é esse? Vamos lá. Conceber o pecado da carne, o mundo concebe o pecado dos olhos, é soberba da vida. A igreja está atendendo, diz amém. Então vamos lá, meu amado, vamos pôr na prática, vamos pôr no debate, vamos pôr na mesa redonda, né? Ó pastor, o que é isso, concupiscência da carne? É quando a gente está dizendo aqui, ó, isso aqui é pecado, Deus não aceita. Dá um exemplo claro aqui, né? A prática sexual ilícita, que está mais pegando todo mundo hoje, né? A prática sexual que você está escolhendo é ilícita. Segundo casamento, ilícito. Homossexualidade, ilícito. Mas se o cara tem um pecado concebido pela carne dele, ele vai dizer para mim, ah, pastor, essa pregação tua aí não tem como colocar no mundo como esse. O senhor tem que mudar esse discurso aí. O que ele quer que eu fale? Que os tempos mudarem, Deus também vai ser obrigado a mudar a opinião dele. Concupiscência da carne. Você tem o pecado concebido, você vai ter dificuldade de ouvir Jesus falar. Dos olhos. Você olha para onde você quer, você olha para onde a tua carne te pede, o teu pecado, a tua natureza pecaminosa te manda, você não vai estar atento ou então apto ao que Jesus vai te pedir, porque você vai ter sérios constrangimentos. A começar pela televisão. Que o povo aqui gosta de assistir televisão, e eu sou contra a proibição. Mas eu sei que por não proibir, o povo deita e rola aqui. Assiste de tudo, mas ele acha que olhar não é pecar. Que dá uma olhadinha não tem problema. Depois dá mais uma, não tem problema. Eu não estou matando, eu não estou roubando, só estou olhando. É isso, o mundo é isso. Ah, quá, não diga. Agora também é pecado olhar. O mundo é isso, eles ouvem a gente pregar e eles falam que nós somos os loucos, nós somos os malucos, etc. Mas Deus diz à igreja dele, você não entendeu ainda? Saí dela, povo meu. Vós que diz que quer ser de filhas e filhos do poderoso, sai dela, sai do mundo, sai daquilo que não presta, daquilo que Deus condena, seja pelo pensamento ou pela prática, ou pelo estilo de vida que o mundo emprega. Seja diferente, seja como Cristo quer, porque se você não for, você é inimigo de Deus e não sabe. Segunda Coríntios 6,14, uma coisa que o povo tem que ouvir aqui: infiel não pode se misturar com fiel. Olha aí, ó. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque infiel e fiel não dá liga. Entendeu? Infiel e fiel, crente e increntino não dá liga. Não se junta, porque o pensamento, a forma, a ideia, o comportamento é diferente, então vai dar choque. Agora Paulo está dizendo o seguinte: se uniu, é porque é igual. Se divergiu, se deu choque, é porque alguém está funcionando ali. Mas se uniu, os dois são farinha do mesmo saco. É que nem política e igreja. Sabe o que une a política e a igreja? A maçonaria. Quando a política é dentro da igreja, é porque é tudo farinha do mesmo saco. Quando a igreja não aceita a política dentro dela, é porque ela está querendo dizer uma coisa: nós não queremos o mundo. Mas tem gente que acha que não tem problema não, pastor, que isso? Todos nós devemos ser funcionários públicos e exercemos cidadania para sermos cristãos. Ah, é? Desde quando? Que Bíblia que você leu? Que para exercer fé você precisa do Estado, para exercer fé você precisa criar união, criar vínculos com o mundo. A igreja foi chamada para ser separada de Cristo, amigo. E o mundo constitui-se inimigo de Deus e inimizade contra Deus. Então quem
leva sobre si estilo, pensamento e comportamento mundano, para Deus ele é inimigo. Eu poderia dar um monte de exemplo aqui, que eu não tenho nada contra os irmãos jogarem futebol, terem um lazer, desfrutarem da natureza, daquilo que é normal e natural. O que está sendo pregado aqui, hoje, constitui-se na formação de vocês. A mulher que você quer ser, o homem que você quer ser, a família que você quer constituir, a educação que você quer dar para os teus filhos, que envolve moral e espiritualidade. A começar aqui pelas menininhas, que querem ou acham que podem, como cristãs, terem uma vida sexual ativa e liberal, perder a virgindade, que na Bíblia é prostituta. Agora, no conceito popular, entendeu? É jovem. Desculpa te ofender, tá bom? Meninas que eu conheço aqui, por exemplo, que a mãe não educa. Eu estou dando exemplo, filho, porque eu não sou muito de pregar família, não. A menina já começa a ter, eu não sei a palavra científica, mas ela já começa a ter menstruação aos 11 anos de idade. Seios aos 10 anos de idade. O que vocês acham que é isso? Genética? É uma criança querendo ser mulher logo. E por que nós estamos vendo esses fatores hoje dentro da igreja? Um monte de gente sendo bombardeada, um monte de gente sendo tomada pela iniquidade. O pecado entrou na igreja. Jovens em prostituição, muitos deles drogados, tudo ali encoberto pela placa da igreja e pelo alicerce do pastor, meu filho. A maioria das menininhas sem virgindade, todas elas já passaram por muitas mãos. E por que isso está acontecendo? Porque a igreja não está se posicionando. E quem está entrando está querendo relaxar. Então vamos lá? Qual é a sorte do infiel? A condenação. Por quê? Porque para a palavra de Deus, para as escrituras sagradas, a igreja foi chamada para estar separada do mundo. E ela não vai precisar deixar de viver se ela for diferente. Daí Tiago ele dá 4 degraus, sabe? 4 degraus. Para o infiel, que diz que é cristão, deixar de ser infiel e ser crente de verdade. 1, 2, 3, 4. O primeiro, sujeição. Lê alto o texto aí. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E que mais? Fala, cenáculo. Fala, cenáculo. Com sal grosso? Com cruz? Arreda, Satanás. Sai, Satanás. É que nem aquele filme do Exorcista? Com água benta? Né? Não. Com sujeição a Deus. Porque sujeição a Deus, que renuncia o pecado, manda o diabo embora. Sabe o que significa sujeição? Sujeitai-vos a Deus. Você, que era livre, agora está sujeito a Cristo. A obediência, passível à palavra, mesmo que te constranja. Quem tem que vencer Cristo e não a tua opinião? Sujeitai-vos a Deus. Daí o diabo não fica. Sujeitai-vos a Deus. Daí o diabo não tem mais espaço. Resistis o pecado, o mundo, e o diabo não terá mais espaço. Porque se está amarrado, sai, Satanás, fora daqui, porque eu sei lutar karatê. Sai daqui, cão. Eu te repreendo no nome de Jesus. Eu te repreendo no nome de Jesus. E no nome de Jesus. E no nome de Jesus. Sai. Segundo a palavra de Deus, esse nome só tem poder na boca de quem está sujeito a Cristo. Nós demos o nosso passe livre para Cristo, irmão. E agora a igreja está aqui para servir Jesus. Mesmo que o que ele fale te constranja, se sujeite a Deus,
Porque é o primeiro degrau que Ele quer que você hoje suba, para deixar de ser infiel. Você quer liberdade? A Bíblia está falando para mim que você quer libertinagem. Quer passe livre para o pecado? Isso é coisa de infiel, hein? Que fica discutindo com a Bíblia, com a palavra de Deus, conduta, o que ele acha certo, o que ele não acha recomendável. Tudo que na palavra se prega é recomendável. Estamos aqui passivos aqui a receber. Mas daí ele vem: pastor, ora por mim, pastor, pede por mim, pastor, clama por mim, eu sou a favor. Vamos orar. Mas a graça e a misericórdia de Deus só vai ser dispensado do céu a hora que você subir esse degrau. A obediência tem que ser configurada aí. A fé tem que comprovar na tua vida que você realmente se converteu, que você se entregou a Jesus. Porque senão, filho, segundo a palavra de Deus, a tua sorte é a maldição, e ninguém, e oração nenhuma, vai solucionar esse problema na tua vida. Porque Deus não vai te advogar, e Jesus não vai te defender. Tendo pensamentos, estilo e comportamento de vida mundano, imoral. O que você diz que não tem problema, para Deus está sendo um problema sério. Seríssimo. Eu até desafio o povo aqui, ó. Entra na página do Facebook dele e você vê a classe que ele frequenta e o povo que ele é amigo. Entra lá. Daí diz para mim: pastor, muita gente que entra no Facebook, na página pessoal aqui, nem todo mundo é amigo, então não tenha Facebook. Pergunta se eu tenho. Eu não tenho, porque eu sei que vai entrar um monte de gente que eu nem conheço, nem sei. Então é melhor eu não ter. É melhor mesmo. A não ser que todo mundo que entrar, eu bombardeio com palavra cristã. Encho a tela lá de um monte de coisa para o cara ler. Daí vai ficar mais do que claro que virou mesmo ali uma guerra de debate. Daí sim, amém, irmão, mas você entra lá, o que você vê? Uma coisa misturada, harmonizada, compactuada. Oi, tchau, tudo bem? Vamos hoje? Você quer liberdade? Tenha, mas não com a Bíblia na mão. Você quer liberdade? Tenha, mas não como igreja, sendo pastor, sendo cristão, batizado. Você perdeu a tua liberdade. Deus agora quer a tua sujeição. E te diz: se você continuar infiel, você é meu inimigo. Meu inimigo. Não é o conto do filho pródigo que você vai se encaixar. É nessa palavra que nós nos encaixamos aqui. Não resta para nós saída. O Senhor não nos está nos dando outra saída a não ser subirmos esse primeiro degrau. Eu não quero a minha liberdade, eu quero Cristo. Eu não quero a minha liberdade, eu quero Jesus. Quando eu digo isso, eu estou dizendo exatamente o quê? Que a minha vocação agora é ser o que Ele quer, não o que eu quero. Diz Tiago ainda: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Lê bem alto esse texto. Que ânimo, hein? Que ânimo, hein? Que você lê esse tema. Eu sei que é teu problema, filho. Você está com medo de falar alto aí e o diabo se manifestar, né? Amém? É lógico, pastor, não quero ofender meus irmãos aqui de maneira nenhuma. Está meio estranho esse negócio aí, hein? Vai de novo, forte. Chegai-vos a Deus, exatidão, e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Ele,
de acordo com a sua palavra, e ele chegará a você. Porque exatidão com Deus quebra todo tipo de ânimo dobre e purifica o coração. Quer tornar isso prático? Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Pensa direito, hein? Pensa direito. Jesus olha para os discípulos e diz para eles: a minha carne vai ser o vosso alimento e o meu sangue vai ser a vossa bebida. É o preço que eu dou para estar em vós e vós estar comigo. O meu exemplo vocês vão ter que seguir, e a purificação que eu ensino vocês vão ter que viver. Muitos o abandonaram. E os que ficaram, Jesus ainda disse: vocês também não querem ir? Daí Pedro se manifestou para se salvar. Não, Senhor, imagina! Só o Senhor tem a palavra da salvação e da vida eterna. É com o Senhor que nós queremos ficar. Então coma da minha carne e beba do meu sangue. Siga o meu exemplo e se purifica pelo meu sangue. Venha para Deus com exatidão. Porque ânimo dobra aqui, duas caras aqui não prospera. Vamos lá, pastor? Em nome de Jesus, recebe, toma, pega, leva. Sou apóstolo, e em nome do meu apóstolo e do apóstolo fulano, eu declaro que você está abençoado. E a palavra de Deus dizendo aqui: olha, filho, esse cara está gritando faz 1 hora aí orando por você, 12 orando por você faz 1 hora. E a fé é uma coisa simples. Deus só vem se você for a Ele. Deus só vem se você vier a Ele com exatidão naquilo que você já conhece e já sabe. E avise esse povo aqui, fiel, que exatidão aqui desmascara. Exatidão com Deus aqui nesta igreja. Ninguém fica mascarado. Ânimo dobre aqui não fica. Se o povo dessa igreja aqui for exato naquilo que vive com Cristo. Reação espiritual que o céu quer te dar hoje aqui. Mas olha como é que ele vem para Deus, irmão. Chega a se esquivar. Chega de driblar, filho. Você está com um sério problema. Você pode ser um crente, mas eu estou vendo um psicopata. Um cara que gosta de pegar menininhas. E a igreja está cheia. Você pensa que é só a igreja católica que está cheia de estrupador de criança? De pedófilo? A igreja está cheia de pedófilo. Mas por que eles não são revelados? Porque o trânsito está fácil, amigo. E aí é que está a questão. Não é, o segredo não é ser pentecostal, avivado ou não. O segredo aqui é como que você veio a Ele hoje. Você veio com exatidão ou você veio mascarado? Com o coração purificado ou mascarado? Tua bênção está em jogo por causa disso, tá? Porque a sorte aqui do infiel é a maldição. Mas a do cristão que obedece é que Deus vá até a ele toda vez que ele pede. Ele não precisa de pastor para orar por ele. Ele ora e Jesus escuta. Ele ora e Jesus ouve. Sabe por quê? Porque ele é um fiel. E o céu se abre para ele, mas para aquele lá não. Porque aquele ali é mascarado. Mas contra a tua igreja para mudar a situação. Agora todo mundo ora por ele, unge ele, mas não acontece nada. É uma embalagem nova, mas o produto ainda é o mesmo. É um escorregadio, desleal, profano, pagão, com tendências pagãs, sem exatidão, fica só no rasinho, né? Bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo vem sobre mim. Eu quero voar. Entendeu?
Você saiu de um hospício para entrar num outro. Roda, roda e está no mesmo lugar. E o que Deus quer tratar, você não quer deixar. A natureza que Ele lhe pediu, você não quer dar. E botou esse óleo de peroba, passou. Para vir na igreja, ficar no culto, para se sentir melhor. Máscara só se quebra com exatidão. Se nós formos profundo naquilo que nós somos, a luz da palavra é capaz de muita gente hoje aqui se assustar com o que você vai ver de você. Você quer deixar de ser infiel? Você vai ter que subir esse degrau hoje aqui. Sujeição. E vai ter que subir mais esse aqui que a palavra está falando hoje. Vai ter que dar a Deus, ao Senhor Jesus, a exatidão. Entra, Senhor, e vai até no fundo porque eu quero. E essa oração, Senaco, tem poder aqui. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Tem gente mandando você se alegrar, mas Deus está mandando você chorar. Se humilhar. As vossas misérias, olha para ela. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Arrependimento. Porque todo aquele que semeia arrependimento tem o sentimento de culpa e conserta o que está errado. Esse é o que volta para Deus. Arrependimento, para quem é infiel aqui, não é só para chorar, não é só para gritar, não é só para gemer, é para mudar. Porque arrependimento volta para Deus. Então, enquanto você escuta do outro lado, pastores se especializando em fazer com que o público se sinta valorizado, amado, feliz, com paz, com segurança, Deus está mandando a igreja chorar, se humilhar, se arrepender e voltar para os seus valores, para a raiz de Cristo, para o primeiro amor. Ou então aquele outro que chora, arranja os dentes, rasga a camisa, faz o teatro, volta para a rua, a mesma coisa. Não é voltar para Deus. Voltar para Deus, voltar para Cristo, se você fez alguma coisa errada, se você pecou alguma coisa que entristeceu o Senhor, é você ir lá consertar o que você fez. Aí obterás o perdão. Daí Deus não vai requerer a tua culpa. Mas eu acho lindo, maravilhoso, quando o povo está ali, na presença do Senhor, entre aspas, e o pastor, ou orientado lá, está querendo exatamente que as pessoas se sintam felizes e não se sintam culpadas. A fé é a favor de que o infiel se sinta culpado. A fé é a favor de que quem está no pecado hoje aqui nessa igreja aqui, se sinta mal. Se constranja. Tenha vergonha do que você está fazendo. Ao invés de ela te proteger, ela te expõe. Ela te revela para que você se entristeça, se arrependa e se salve. Mas pastor, eu já estava mal, o senhor está fazendo eu ficar pior ainda. Mas a tristeza do meu Senhor, que opera arrependimento, é para salvação. O povo aqui chora, se lamenta, se humilha, porque é para salvação. O povo aqui é constrangido, revelado, não é para ser envergonhado só, é para se salvar, é para se libertar, é para
para sair da lama que Deus está falando aqui nesta noite. O infiel aqui não é elite, o infiel aqui não é cidadão do céu, o infiel aqui não é bem-vindo, porque Jesus quer convertê-lo, e hoje ele mandou esse infiel subir o degrau do arrependimento para que ele se salve, porque se ele continuar aí, seguro de si mesmo, a sorte dele é o fogo do inferno. Você pensa, vamos falar aqui o nome de algum famoso iluminista inteligente. Fala, Cenáculo, um aí que você cansou de ouvir na escola. Hã? Misericórdia, fala outro aí que agora... Voltaire. Eu falei Voltaren no DVD. Aprendam comigo, Voltaren, não é Voltaire não. Ok? A irmã falou aqui Voltaire. Ok? Qual outro da evolução? Darwin. Você acha que Jesus vai ter dó de jogar o Darwin no fogo, se ele for para a condenação? Um homem tão inteligente, tão sábio. Voltaire. É o Voltaire, Jesus. Ah, é o Voltaire? Quem é aquele ali? Isaac Newton. E o outro lá? Fala o nome dos famosos aí. Hã? Einstein. É o Einstein. Ah, é mesmo, né? Cabelo tudo arrepiado, louco, mano. Que desperdício, muito inteligente, sábio, intelectual. A cabeça dele tem fósforos a mais do que o ser humano comum. Ah, não, eu não vou jogar no inferno, não. É muito desperdício. A igreja acha? Jesus manda para o fogo ou não manda? Então qual é o sábio rico? Segundo Cristo, é a igreja. É aquele que quando é infiel sobe de vida com Deus. E subir de vida com Deus aqui nessa igreja é aprender a obedecer, aprender a ser fiel, aprender a se arrepender. Se você não conseguiu ainda essa prática, filho, corre, porque senão não tem ninguém para te proteger da ira de Deus. Fala bem alto, cenáculo. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O que será que Deus está querendo falar aqui, né? Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humildade. Quem já ouviu falar essa palavra? Levanta a mão aí. Então vamos lá, cenáculo. Olha o humilde aqui anda na igreja. Senhor, irmão. Tudo bem, irmão? Amém. Como é que vai, irmão? Mas infelizmente o povo não consulta, não é só a Bíblia, é até o dicionário. Porque humildade quer dizer fraco. Humildade quer dizer não resistente. Humildade quer dizer submissão. Não é o apático, o amarelo, sem graça. Humildade não quer dizer, entendeu? Aquele medroso, acuado, medo até de arrotar. Ele tem medo até de ser humano, que tem certas reações do nosso corpo que nós não temos como evitar. É lógico que eu não vou descer na baixaria aqui, mas você já deve estar pensando o que eu estou querendo falar aí agora. Entendeu? Humilde, é correto demais, segundo o mundo. Comportado, garfo, faca, talher, bebe, tudo, olha, nossa, realmente, traje, performance. Humilhai-vos perante o Senhor. Sejais fracos para o Senhor, não resistentes para o Senhor, porque os fracos aqui, nas mãos de Cristo, quebram fácil. Deus os molda fácil. Deus os pastoreia de maneira gloriosa, porque eles não são resistentes. Estes Deus vai exaltar. Não é o bobo, o idiota,
que o outro chega a dar na cara e mete na outra porque sabe que ele não vai se defender. Não é esse que eu estou pregando aqui, não. O que deixa ser atropelado, o que deixa os outros passar o pé em cima, esfregar, para se sentir cristão. Não é esse. O humilde é aquele que Deus fala e ele reconhece. O humilde é aquele que Jesus revela e ele reconhece. Ele aceita o que Deus fala, porque ele se quebra fácil. Deus resiste os soberbos, mas a graça está sobre os humildes. Fala, cenáculo. Deus resiste os soberbos, mas a graça de Deus está sobre os humildes, sobre os fracos, sobre os dependentes, que quebram fácil na mão de Jesus, quando Ele quer quebrar. Reconhecem. Por isso que a graça chega, a misericórdia chega, a bênção de Deus chega, porque eles são fáceis para Jesus. Facinho, facinho. Mas Deus resiste à soberba. Quem é o soberbo? Aquele que Deus está falando, o infiel? Não. O infiel é com você. O infiel, não sou eu. Não sou eu. Então uma das coisas que mais me impressiona é que Deus dá ao infiel solução. Deus está dizendo a ele, você gera perspectiva de morte, condenação e maldição. Assim, amando o mundo e sendo como o mundo é, constitui-se inimigo meu, da minha palavra. Mas vem para cá, chegue, vinde a mim. Nós não cremos num Senhor que se aparta e é omisso a socorro. Cremos num Senhor que tem os seus braços estendidos para socorrer aqueles que estão em situação difícil e ruim, principalmente a parte espiritual. Mas eu não creio num Jesus que estende a mão e levanta, mas um Jesus que estende a mão para mostrar os degraus que ele vai ter que subir, dizer para ele o preço que ele vai ter que pagar, porque a tarefa não é de Jesus, é nossa aqui. Se a nossa forma de pensar, se o nosso estilo e comportamento de vida configura o mundo e não Cristo, nós temos algo a fazer aqui, não Cristo. Venha a Ele que Ele vai a você. Venha a Cristo que Ele vai a você. Mas Ele está esperando você, você vai vir? Não, pastor, eu vim na igreja hoje aqui. Não é na igreja que Ele está falando. É nesses 4 degraus que Ele colocou na tua frente hoje que você vai ter que subir. A sujeição que te pede a renúncia, a exatidão que te pede a opinião própria, o arrependimento que te pede o teu conserto, e a humildade que pede para que você seja fraco na mão do Senhor Jesus, não para os homens. É lógico, pastor, que não vou sair aqui atirando, matando, para me defender, apesar que eu tenho vontade. Mas eu não vou ser trouxa na mão de ninguém, e nem capacho para os outros esfregar o pé. E não vou morrer chorando, vou morrer rindo, quando a minha causa for a fé. Vou ter prazer de me entregar, quando me exigirem a minha vida por amor a Cristo. Não abaixo a minha cabeça para esse mundo, mas nas mãos de Cristo eu sou fraco. Ele me quebra com uma facilidade. E o Senhor sabe identificar quais são as brechas que Ele tem aqui nessa noite, sensíveis a Ele e a sua fala. Ele sabe, como também Ele sabe aqueles que andam dando ouvidos para o diabo, andam mascarados, duros, como também soberbos. O oposto que fez Tiago escrever essa carta e dizer ao povo lá, aos que se dizem cristãos e não são:
Porque todas as vezes que Deus pede a eles obediência à palavra, eles dão um tapa. Todas as vezes que o Senhor pede que eles se alimentem do tudo, eles são parciais. Quando Ele pede para que eles se arrependam, eles levantam a crina e a cabeça. Quando o Senhor trata como filho, propriedade, eles correm, eles fogem porque são bastardos. O infiel que não quer ser chamado de infiel. O bode que não quer ser chamado de bode. O filho do diabo que não quer ser chamado de filho do diabo, porque quer ser chamado de filho de Deus. Querem dar uma lei para mim, para tratar a iniquidade com condolência, respeito e não discriminá-la. Querem dar uma lei aqui para esta igreja para que as coisas erradas aqui sejam transformadas em coisas normais. Então vocês não entenderam. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Infiel. E nós vamos aceitar? Não vamos. Por isso que eu digo, te recomendo. Não é o pastor que você tem que levar para a tua casa. Não é o óleo que você tem que levar para o teu lar. São essas recomendações que Jesus está te dando aqui nessa noite, que você tem que levar lá para o teu lar e para a tua casa e para a tua vida. Porque a tua bênção depende da tua mudança, da tua transformação, da tua aceitação a Cristo. Tua bênção, tua salvação depende de que você mude, não Deus, pelas tuas imposições. Daí dizem para nós que nós estamos exercendo aqui fanatismo, que nós estamos aqui lavando a cabeça das pessoas a serem extremas naquilo que exercem. E é uma verdade, sabia? E não é uma afronta, é uma verdade. Porque não há forma de nós estabelecermos vida cristã se não for exato, sujeito, consertado e humilde. A não ser que a tua Bíblia seja diferente de mim. Quer tornar a tua bênção evidência? Quer que o céu esteja mais próximo da tua vida e das tuas realidades? Se aproxima de Deus, que Ele se aproxima de você, filho. Chega para Ele, que Ele chega para você. Estabelece a ordem. Vem que Ele vai. Busca, que Ele te escuta, amigo. E esse serviço a igreja não pode vender. Você vai ter que ir. É que nem o pastor aqui para terminar. Tem intercessor para mim? Tem pastor para me aconselhar? Não. Eu não tenho intercessor para mim. Não tenho pastor para me aconselhar. Como é que eu faço? Hein? Eu não tenho extrema unção quando eu preciso, extrema unção. Como é que eu faço, hein? Não, pastor. O senhor tem um estágio diferente do nosso. Estágio não é coisa de faculdade, de curso. Na Bíblia é responsabilidade, mas estágio não existe aqui. O nível aqui é igual. Todos nós estamos na mesma realidade. Se eu consigo, por que você não vai conseguir? Se o pastor Daniel, que sou um miserável, entendeu? Um trapo de imundícia, um saco de batata, e descascada ainda. Deus tem misericórdia da minha vida. Por que não vai ter da tua? Por que você depende sempre de algo ou alguém e não de Cristo? Jesus já não basta? Sobe o degrau, filho. Sobe os degrauzinhos que Jesus está pedindo para você subir hoje. Para de enrolar. Crepúsculo. Para de enrolar. Big Brother. Fala, Deus, e lá na frente. Fala, Senhor. E lá na frente, fazenda. Boi magro. Eu não vou falar outra coisa aqui não. Que lá tem boi, tem vaca também, né? Galinha.
Vai lá, assiste lá. Não, pastor, só uma zoiada. Não tem problema nenhum não, pastor, imagina. Não tem não. Monte de montanha. Não tem problema não. Mas você está aqui hoje. Você entrou aqui na igreja hoje, querendo que eu faça show, milagre. Deixa eu fazer o céu se abrir para esse irmão. Deixa eu pegar e fazer a porta se abrir. Pera lá, show, poder, vara de condão, e aquela coisa, né? Que todo mundo gosta, fenomenal, sobrenatural. Ele vai soprar, todo mundo vai cair. Ele vai declarar e todo mundo vai, entendeu? Se levantar. Aquela coisa toda orquestrada por um homem só. E a Bíblia dizendo, é por todos, não é por um. São todos os que estão aqui nessa noite. Que Jesus falou, infiel, sobre o degrau. Entrega para Jesus o que Ele te pediu hoje aqui. Porque se você vier até a Ele, Ele irá até você. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.